É isso aí, galerinha do Achei Santa Maria. Estamos aqui mais uma vez e agora para inaugurar um novo quadro. Hoje nós vamos dar início ao quadro Análise Política Santa Maria, que tem o objetivo de todas as semanas trazer duas pessoas da comunidade de Santa Maria que tem alguma interação com a política, né, que faça parte de alguma instituição, para trazer a sua visão política, o seu conhecimento, um pouco da sua experiência, principalmente sobre os últimos anos, né, sobre essa gestão que está em curso, para ajudar a gente, ajudar a comunidade a entender mais como é que está funcionando a política, quem está fazendo, quem não está fazendo. Então o objetivo é esse, trazer um pouco de esclarecimento para que as pessoas saibam quem está fazendo mais, quem está fazendo menos, e aí, obviamente, cada convidado vai justificar porque está fazendo os seus comentários. E hoje nós estamos aqui com o jornalista Celso Alonso, que é responsável pela agência Satélite, o jornal, né? E também estamos com o líder comunitário e presidente da Associação dos Feirantes de Santa Maria, Jorge Alexandre. Então, basicamente, para ajudar a trazer esse esclarecimento, a gente vai fazer duas perguntas. A primeira eu já vou fazer e já vou pedir aqui para que o Celso faça um comentário. Que é o quê? Que faça um comentário geral sobre a política de Santa Maria, sobre a sua visão, esses últimos 3 anos, agora estamos no quarto ano, é o ano de eleição, e o nosso convidado vai fazer um comentário geral sobre esses últimos anos, sobre o que ele achar pertinente para a introdução, e na sequência ele vai falar sobre quais os 3 principais políticos, na visão dele, tem mais atuado em Santa Maria e por que cada um desse tem atuado. Então eu vou começar aqui com o Celso e com a primeira pergunta. Boa noite, Celso. Eu gostaria de saber, na sua visão, qual o seu comentário sobre a questão política aí nos últimos 3 anos de Santa Maria. O que você teria para fazer um breve resumo aí? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Jorge. Boa noite a você que está nos assistindo. Fiquei feliz com o convite e acho isso muito importante para a gente reescrever ou dar continuidade na história de Santa Maria. Santa Maria, quem sabe aqui, né, Jorge, nós que somos pioneiros na cidade, nós passamos por vários percalços na cidade devido à falta de pessoas compromissadas com a cidade, políticos compromissados com a cidade. E na última década para cá, a gente vê que a coisa começou a fluir. Falta muito? Falta. Por exemplo, você principalmente, Jorge, que eu conheço a sua luta lá na feira desde o princípio. E a gente sabe que com tudo que foi feito, ainda não foi feito o básico que a população necessita. Mas a gente vê que Santa Maria está galgando. Aparecem pessoas, surgem pessoas, personalidades políticas na cidade, que elas vão construindo, mesmo que de forma pequena, mas vão construindo a sua história. Eu vejo, como você perguntou, Fabrício, da minha visão nos últimos 4 anos de Santa Maria. Muita coisa foi feita em Santa Maria. Agora, eu tenho uma questão não é especificamente dar mérito, mas endeusar ou colocar como se um ser é responsável por aquilo. Não. Cada um tem uma parcela. Nos últimos 3 anos, é claro, nós tivemos aí a Vicinal 371, que veio para a cidade. Nós tivemos o terminal, que, Jorge, você acredita que tem mais tempo de Santa Maria do que eu? Cheguei em 1992. Então, 5 anos mais velho do que eu na cidade, mas naquela época já se comentava de um terminal do lado de cá. E nós tivemos o esforço da parlamentar que aí está, que se diz madrinha da cidade, que eu dou méritos para ela, Fabrício. Por quê? Porque ela muito fez pela cidade, não vou ser leviano de dizer que não fez, mas ela não fez sozinha.
Ela não fez sozinha. Ela buscou parcerias, fez reuniões, ela fez o que era papel dela. E Santa Maria com isso andou. Precisava de Santa Maria hoje ter um representante político? Sim! A gente sempre brigou por isso, Jorge. A gente sempre brigou. Santa Maria precisa de um deputado, sempre. Aí acontece aquela velha máxima de que eu não gosto da deputada, não, mas a deputada não. Dá mérito e dá a César o que é de César. Eu posso falar, eu sou opositor político da deputada? Sou. Celso é opositor, mas eu tenho que dar mérito para ela. Agora, complementando inclusive a pergunta que você pediu das personalidades, eu posso citar, não só ela, por exemplo, que não é obrigação, não é favor que ela fez para a cidade, como esses outros não fizeram favor, mas marcaram presença. Para mim, eu dou crédito à ministra Flávia Arruda, que ajudou a trazer recursos para a cidade, certo? Dou mérito ao deputado, porque eu conheço o trabalho, né, do deputado Robério Negreiros e outros. Aqui a gente tem, por exemplo, o deputado Leonardo Graz, ele trouxe recursos para Santa Maria que ninguém viu, mas ele trouxe recursos. Ou seja, nós temos uma Câmara com 24 deputados que fizeram alguma coisa pela cidade. O que eu não concordo, e jamais vou concordar, eu posso ser voto vencido, mas eu não vou concordar, é de acreditar a um único ser o avanço da nossa cidade. É claro, Santa Maria precisava de um representante político na Câmara Legislativa, e nós conseguimos. Aceite quem queira, não aceite quem não queira, mas nós temos. Agora, é mérito? Dizer, porque eu estou na Câmara, eu fiz tudo? Não, aí eu não aceito. E o grande problema, Fabrício, desculpa até a audácia, Jorge, mas eu acredito que, talvez você concorde comigo, é que o parlamentar, ele não conhece a rua, ele conhece o que o seu assessor fala. E a rua, a resposta não está sendo e não vai ser de acordo com o que o parlamentar espera. Tem que ouvir as ruas, e por isso esses debates aqui, esse quadro mesmo que você está lançando é muito importante. Por quê? Porque quem está dizendo é a rua, quem tem a visão política. Não está vindo de um assessor. Não está chegando do assessor que eu ouvi, não sou baú nem cadeado para guardar segredo, e eu ouvi de assessores da deputada de dizer, olha, a deputada está reeleita. Não é bem assim. Se serve de dica, se serve de sugestão, conheça o que diz a rua. Não conheça o que diz o assessor. O assessor, ele te engana. Por quê? Porque o assessor jamais vai dizer que você está errado. E Santa Maria hoje tem muito, cresceu muito, evoluiu, mas não da forma que querem colocar. Exemplo está aqui o Jorge, por exemplo, que representa a Associação dos Feirantes, pode falar mais do que eu com propriedade. A feira até hoje, eu falo isso porque eu vejo, o que tem na feira até hoje, além de projetos, é uma cobertura. Será que eu estou errado? Não. Passamos 3 anos esperando o quê? Algo. Ah, mas aí você está criticando. Não estou criticando, porque não tem a feira, mas nós temos aqui um terminal de primeiro mundo, nós temos uma vicinal 371, que eu quero aqui de pronto, Fabrício. Eu quero de pronto aqui. E eu falo porque eu acompanhei, tá? E agradecer também as várias cobranças do nosso amigo do saudoso Fonseca. Fonsequinha, verdade. Fonseca era um cara que brigava por aquilo ali, ó. E onde o Fonseca estava morando? Fazendo falta, inclusive. Em Cidade Ocidental. E eu quero acreditar isso a ele. Tá? Outra coisa, e quando eu falo para você que eu não posso me vangloriar ou acreditar a um único ser, tá? Eu volto ao Fonseca. Hoje nós temos um semáforo aqui no balão que liga Santa Maria a Novo Gama, na 290, tá? Graças também ao empenho do Fonseca. Aí eu me deparo um belo dia na rede social, um representante político da cidade, se julga representante político, olha,
eu trouxe isso aqui para cá. Não, não trouxe. Se colocar, Fabrício, eu ajudei a trazer, opa, mérito, concorda comigo, Jorge? Verdade. Mas eu não. Então, em Santa Maria nós temos que acabar ainda, nós não, os representantes políticos da cidade, que se dizem representantes políticos da cidade, acabar com o eu. Eu peguei o panfleto, vou citar o nome aqui, tá? Eu peguei um panfleto da deputada Jaqueline, onde no panfleto ela fez tudo por Santa Maria. O que tem em Santa Maria ela fez sozinha. Não. Se eu citar aqui uma das menores emendas parlamentares para o terminal foi dela, aí vão dizer que eu estou pensando, mas não, ela tem um mérito. Ela deu a menor emenda parlamentar? Deu. Mas ela fez reuniões. Ela virou noites tentando negociar. Então foi um trabalho conjunto. E a comunidade precisa saber disso. Então, para concluir minha fala, além da deputada Jaqueline, a qual eu aplaudo pelo trabalho que ela vem fazendo em Santa Maria, o trabalho em prol da comunidade, a obrigação política dela, pronto, a obrigação política dela, eu elogio a obrigação política dela. Também aqui elogio o trabalho da deputada e ministra Flávia Arruda, elogio de pronto aqui o deputado Robério Negreiros, porque eu acompanho e vejo o que está acontecendo, e dos outros deputados. Então, existem várias pessoas, vários representantes políticos na história de Santa Maria, que não podem ser esquecidos. E por isso que eu volto a frisar, não podemos acreditar a um único ser. Nós temos um representante político hoje? Temos. Um deputado eleito? Temos. Mas ele não é único. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a visão do jornalista Celso Alonso. Agora nós vamos ouvir a opinião do líder comunitário, presidente da Associação dos Feirantes de Santa Maria, Jorge Alexandre, sobre esse resumo aí dos últimos, dessa gestão até aqui. O que você teria para falar, Jorge? Boa noite, Fabrício. Obrigado pelo convite. Celso, boa noite a todos. Na verdade, a gente que chegou aqui em 1992, a gente teve a oportunidade de passar por vários momentos políticos, vários governos. E a gente passou por alguns momentos bons, que eu me lembro que durante 4 anos, de 1996 a 1999, a gente teve um governo que era democrático e popular. Por mais que se fale do Cristóvão, a gente teve a oportunidade de negociar diretamente com o Cristóvão. Então, isso foi marcante naquele momento, porque a gente tinha acesso a um governador. Nesses 3 últimos anos de governo Aguinaldo, a gente percebe que não está sendo essa lógica de administrar prioridades. Por mais que a vicinal 371, perfeito, necessaríssima, muita luta do Fonsequinha, aquela passarela que tem ali, que ele brigava muito por aquilo, também mérito do Fonsequinha, está lá, mal localizada, mas está. E tem a questão do parque ecológico. Começou por uma luta dele, foi o Fred Ferreira, que veio fazer uma matéria aqui da Globo, onde eu descobri, pelo chamado dele, que era aquela questão da erosão, que haveria a possibilidade de fazer uma lagoa para Santa Maria. Tal é o amor que a gente tem por Santa Maria. Isso. E aí foi que descambou para a questão do parque ecológico, que veio o administrador Hugo e pegou, porque ele tinha inserção junto ao IBRAM, e conseguiu o TR. Em conseguindo o TR, avançou para o plano de manejo, que culminou agora com o mandato da Jaqueline Silva, que pagou R$300 mil para o plano de manejo, que permitiu construir aqueles equipamentos. Com relação à feira, foi feito um contrato, também por emenda parlamentar de Jaqueline Silva, de 370 mil. Quem quer a Terra Cap ficou encarregada de contratar uma empresa para fazer o projeto completo, para permitir a licitação das obras.
é obra de infraestrutura. Inclusive, a gente conseguiu que de 25 itens, 24, o único item que nós perdemos foram as placas fotovoltaicas que iria inviabilizar o todo. E a gente precisava dessa obra. Então a gente se contentou em perder. Ou seja, uma hora com fraudário, a feira para ficar plena. E a gente até conseguiu um acordo de cooperação, que é uma pesquisa de mercado com diagnóstico para poder dar uma orientação para todos os feirantes. E esse projeto que foi assinado, o contrato que foi feito com a UFC Engenharia para elaborar o projeto, ele foi feito em 17 de janeiro de 2020, para terminar em agosto de 2020. Terminou 6 de agosto de 2020, não terminou, foi para setembro, outubro, o último prazo 15 de dezembro. Em janeiro de 2021, a UFC entra na nova CAP pedindo aditamento financeiro de 78 mil, consegue mais um prazo para 30 de abril de 2021. Não conseguiu, passou outubro de 2021, quando era para a obra estar pronta. E, ou seja, nós estamos nesse impasse, agora que sinalizaram em que a licitação vai acontecer. Portanto, com relação a uma questão política, eu vejo que um mandato, um deputado tem uma força muito grande. Poderia, porque a feira é uma vitrine, onde tem ponto de encontro, de lazer, de comércio, com geração de emprego e até de turismo, onde nós poderíamos segurar essa receita gerada por uma feira, atendendo bem a comunidade, e a gente está perdendo a concorrência para o Pedregal e para o Gama, e não gerando emprego e falindo pessoas, permitindo que haja falência. Concluindo a questão política, se, por exemplo, tivesse uma deputada bem empenhada, esse processo de construção já teria sido concluído em 2021. Por isso que eu vejo uma falha na política de atendimento das prioridades. Admitimos que as obras que estão sendo feitas são necessárias, seja o terminal. Se você for ver o custo-benefício do terminal, vê o que o terminal está passando. Está abrigando bonitos ônibus lá, bem organizados, saída, entrada. O pessoal está sendo acomodado melhor, mas está permitindo que os ônibus não fiquem sobre terra, Porém, o custo-benefício é muito diferente do que Na realidade. da feira. Da feira. A prioridade seria a feira. Não que a gente esteja puxando a brasa para a nossa sardinha. Na verdade, ali o terminal ele beneficiou os empresários. De ônibus. Exatamente. E para concluir essa questão política, que não deve acontecer e não deveria acontecer, concentrar a cidade a um único deputado. São 24 deputados, mas eles têm um acordo de cavalheiros entre eles, que onde um atua, o outro fica inibido de atuar. Você me dá só um ganchinho disso que você falou? Um contraponto disso aí. Na realidade, é até o contrário. Eu vejo o contrário disso. Eu falo isso como jornalista. Na realidade, aquele deputado que tem aquela cidade, aquele local como reduto eleitoral, ele, a todo custo, quando eu falo o deputado, eu estou falando de toda aquela equipe técnica, ele impede. E aconteceu um fato em Santa Maria, desculpa, só pegar, na inauguração do Papo Entulho, onde o deputado, voltar a insistir nessa tecla, Robério Negreiros, ele esteve na cidade, por quê? Porque a Secretaria do Trabalho era um órgão que era gerenciado por ele, e ele foi impedido, de certa forma, assim, foi excluído da comitiva. Tanto é que ele só veio até a Agência do Trabalhador e foi embora. Então existe essa situação, Jorge. Assim, como você falou aí, que ao Código de Cavaleiros, eu vou além disso. É aquele que se diz, e eu vou colocar, se for lá para o reduto do Robério, por exemplo, ou de qualquer deputado, o deputado que se julga
que julga aquele local como reduto eleitoral dele, ele queima o outro. Por quê? Porque vai pulverizar voto. Isso é ruim. É muito triste essa questão, porque quem é prejudicada nessa história toda, nessa briga de 24 abastados deputados, é que a cidade é que perde com isso. Por isso que a gente tem uma preocupação que a Câmara deveria ser uma coisa mais justa. O fato de um deputado residir na cidade não quer dizer que ele seja... tudo seja monopolizado em cima dele. Igual hoje, o governador veio aqui, só foi uma deputada representando. Que é ruim para a cidade. É ruim para a cidade. Outros deputados estão querendo nos dar apoio. Então, Fabrício, obrigado aí pelo convite. E se a gente puder contribuir e que a gente entende claramente, por convicção, que muita coisa deveria mudar na política. E quando você faz compra um par de bota e dá um pé para que esse eleitor fique preso e possa conceber essa outro pé de bota já se ganhar as eleições, isso é uma coisa muito sem nobreza alguma, sem mérito algum. Então são essas as minhas posições. Ok, muito obrigado. Bom, pessoal, os nossos convidados deram aí, falaram um pouco o resumo aí do que eles acham aí dos últimos 4 anos, dos últimos 3 anos, e um pouco desse aqui, do 2022. E agora a gente vai pedir de forma bem objetiva, que vai trazer uma elucidação até um pouco mais clara, que eles digam pra gente quais os 3 políticos, pode ser senador, presidente, parlamentar, pode ser governador, pode ser o que for, 3 políticos que eles acham que mais têm atuado em Santa Maria e por quê? E gostaria que desse uma nota para cada um desses políticos. Que isso é uma forma da gente entender mais claramente quem está atuando, quem não está, quem está atuando mais ou quem está atuando menos. Vou começar novamente aqui pelo Celso. Bom, Fabrício, como eu falei, e Jorge, como eu falei no início, coloquei no início da fala, mérito é para ser dado para quem tem mérito. Sem perseguições políticas, sem nada. Eu acredito que a deputada Jaqueline Silva, ela tem desempenhado um papel importantíssimo na cidade. É claro, como nós pontuamos aqui anteriormente, Jorge, algumas questões de forma precipitada, poderia ter mais uma organização e um projeto mais específico, uma elaboração para ter uma organização melhor na distribuição do que se fez na cidade, como no exemplo do parque, colocou primeiros equipamentos para depois pensar em urbanização lá dentro. Mas Jaqueline Silva, para mim, ela tem um papel importante na cidade, não é único, tá? Para mim, citei também para Jaqueline, eu dou uma nota 4 para ela, certo? Apesar de estar na cidade, mas uma nota 4. Tá? Não, por que dessa nota 4? Porque a questão da se vangloriar do que não é mérito só seu. E isso, a rua está dando a resposta. Tá? Acredito também, aplaudo também o próprio executivo, na pessoa do governador. Mas o governador não faz, mas o governador, não sou eleitor do governador Ibanez, sou bem claro, mas ele está andando em todas as cidades. E pouco se viu, eu analisei isso aqui, pouco se viu um governador, a não ser, volto lá no Cristóvão Buarque, tá? E o próprio Arruda. Hoje a gente está vendo um governador que anda a pé na cidade. Porque nós não tínhamos isso. Cristóvão fez isso, Arruda fez isso, e hoje eu estou vendo o Ibanez fazer. Tá? Mas, assim, não tenho para colocar nota para o governador Ibanez, porque é o papel do executivo. Tá? E, para mim, a deputada e ministra Flávia Arruda. Para mim, ela está desempenhando um papel importantíssimo na cidade, não só na cidade, em todo o Distrito Federal, onde ela está desmistificando
e isso eu percebi, eu acredito que a gente percebe, de quando ela chega, não que ela abafa o Jorge, não que ela abafa o padrinho ou madrinha da cidade, mas ela mostra que aquele deputado, ele não é o dono da cidade, ele não é a cereja do bolo daquele evento. Ela mostra de forma global que tem várias outras pessoas envolvidas naquilo ali, com a simples presença dela. Com a simples presença dela. Então, eu acredito isso também, acredito esse mérito a ela. E para ela hoje, por ela desmistificar esta situação, a nota que eu dou para ela é uma nota 7. Certo? Então seriam esses 3 parlamentares, além, se for falar da Câmara Legislativa, eu tenho aqui outros parlamentares, mas que eu não posso falar de um. Por quê? Porque tem entre os 24, a maioria, eles empregaram recursos aqui dentro da cidade, apesar de ter ficado abafado. Tá ok. Obrigado, Celso. E para você, Jorge, quais aí os 3 políticos que têm mais atuado aí em Santa Maria e dê uma nota para cada um deles? No caso, como eu falei, o grande problema é que eu não teria esses 3 políticos, porque, primeiro, que abafa a ação dos outros e não dá publicidade. Eu não tenho tempo para ficar, e as matérias nos veículos de comunicação não trazem isso claramente para a gente. O que eu tenho visto é a deputada Jaqueline Silva atuando dentro daquilo que são demandas antigas de 20 anos, inclusive foi um registro nosso no orçamento participativo de 4 anos, onde a gente fez várias demandas que agora a conclusão dessas demandas estão acontecendo, que são aquelas câmeras de monitoramento da segurança pública. Aquilo ali foi conquista do orçamento participativo e que foram concluídas nesse governo do Ibanez e com a atuação do deputado. A questão do PAC, conforme eu falei, que foi totalmente errado, provo tecnicamente que é errado, e em que essas demandas, eu sempre reforço, que são demandas da cidade, registrada pela liderança local, através inclusive de seminários, e que a deputada tratora, ela não respeita a liderança. Ela chega, segura o governador para ela e sai tratorando a liderança. Não cita o nome de uma liderança que lutou, como o caso do Fonseca. Já a Flávia Arruda teve essa capacidade de pelo menos citar um caso grave aqui, que é a feira. Portanto, eu resumo na atuação da deputada Jaqueline Silva por desconhecimento das ações dos demais deputados que abafam, não dá publicidade das ações. Pode ser ignorância minha, mas eu desconheço algum resultado por ação de outros deputados que não Jaqueline Silva. E a nota que eu dou para ela, por ela ter se considerado estrelinha, porque o deputado não precisa perder humildade, não. Nenhum deputado pode fazer essa besteira de perder humildade. Ser estrela tem que ser para o estrelado lá em Hollywood. Ou então na Globo. Agora, deputado é para atender os anseios da comunidade de forma legal, honesta e com respeito às pessoas que lutaram. O Fonsequinha foi injustiçado. Muito. Não se cita o nome do Fonsequinha nas ações de deputada Jaqueline Silva. É um desrespeito a um líder que atuou muito. Então, eu acho que o deputado, mesmo que tenha pegado carona numa causa, ele deve citar, por uma questão de nobreza, quem foi que começou essa luta. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Celso.
Esse, gente, foi a nossa primeira análise política de Santa Maria. Espero que tenha ajudado vocês aí, algumas informações que os nossos convidados tenham trago, ajudar vocês a entender um pouco mais o cenário político atual de Santa Maria. E nas próximas semanas a gente vai trazendo mais informações. Obrigado pela participação, Celso. Quer se despedir? Só agradecer pelo convite. Eu acho que esses debates são importantes para a cidade, para que a população entenda de uma forma mais aprofundada a história política da cidade e está chegando as eleições, tire suas conclusões. Tá? Muito obrigado mesmo pelo convite, Fabrício, e eu espero que esse projeto ele se estenda e que outros nomes importantes de relevantes trabalhos na cidade venham até aqui externar suas opiniões também, porque isso auxilia muito agora no processo eleitoral que está se iniciando. Muito obrigado. Suas considerações. Eu agradeço você, Fabrício, por ter nos convidado para essa entrevista, que inclusive, para que fique claro para a nossa comunidade de Santa Maria, que a gente aqui busca a verdade. Normalmente esses fatos foram todos registrados de fácil comprovação. Seja Luiz HT, seja Fonsequinha, seja Alain, seja Celso, seja Fabrício, seja Jorge, mas que haja um registro de onde originou esse trabalho e por que ele está acontecendo agora. Se a prioridade deles é a prioridade deles, eles têm que pensar que a prioridade é da comunidade. Muito obrigado, Fabrício. Ok, obrigado. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Falou! Um oferecimento Achei Móveis Usados. Temos armários, mesas, cadeiras, gaveteiros, estações de trabalho em L, armários e prateleiras de aço e muito mais. Venha nos fazer uma visita na CL 201, lote C, Santa Maria Sul, em frente ao posto Ipiranga. Acesse www.acheisantamaria.com.br, o guia comercial de Santa Maria. Encontre as empresas da cidade, seus produtos, serviços e anúncios de imóveis e automóveis.